Olá, meus amores! Pessoal, para muita gente, o estudo do verbo é um pesadelo. Uma classe gramatical que aterroriza geral. Mas na aula de hoje vocês vão ver que não tem nada disso. Estudar verbo é tranquilo, não é difícil e é até gostoso. Bora lá! O conceito de verbo, primeiro, né, seria uma palavra que expressa um fato, uma ação, um estado físico ou psicológico, né, um fenômeno da natureza. Então a gente usa o verbo como a base de uma oração. A gente precisa do verbo justamente para fazer essa constituição aí de sentido oracional. Não que eu não possa ter uma frase nominal, né, sem a presença do verbo. Mas o verbo, ele é fundamental para que a gente faça, por exemplo, análise sintática. Porém, o foco da gente hoje é estudar essa palavrinha, né? Fazer a abordagem desta classe gramatical. Não vamos entrar no âmbito da análise sintática, ok? O verbo é uma classe variável, viu, gente? Ele pode sofrer o que a gente chama de flexão, tá? Ou seja, o verbo, ele pode sofrer modificações aqui em tempo, modo, número, pessoa e até voz. Agora, atenção. Algumas pessoas não consideram as vozes verbais como uma forma de flexão. E aí nós ficaríamos realmente entre os 4 primeiros elementos, ok? Olha só. A flexão de pessoa e de número. Gente, eu posso trabalhar número, singular e plural. Vejam como estamos conectados aí àquela noção dos pronomes pessoais do caso reto, que vão indicar justamente as pessoas do discurso, não é? Então, no singular, eu, tu, ele, ela. E no plural, nós, vós, eles ou elas. Uma divisão simples, prática e que todos vocês estão conectados. Agora, lembremos que o nós, certo, representará aqui pra gente nada mais, nada menos do que o eu mais uma outra pessoa. Eu e tu, eu e ele, eu e ela, eu e eles, certo? Enquanto o vós representará a ausência do eu, não é? Seria o tu mais uma outra pessoa. Tu e ele, tu e ela. Ok? Bora lá. Flexão de modo. Gente, os modos verbais. Nós temos 3. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. A grosso modo, usamos o modo indicativo e seus tempos para expressar uma ideia de certeza. Então, toda vez que a gente pensar nos tempos que estão atrelados ao modo indicativo, presente, pretérito ou futuro, nós estaremos pensando em ações que são realmente, né, exatas, que estão ocorrendo, que já ocorreram, que poderão ocorrer. Tem essa ideia por trás, tá? É algo que a gente associa à ideia de certeza. Quero meu danoninho. Ô, tia, que coisa mais linda tomando danoninho. Quero meu danoninho, não é isso? Eu quero. Veja como expressar a certeza do fato. Já o modo subjuntivo é aquele modo que trabalha com a indicação de possibilidade, hipótese, dúvida, probabilidade. É algo que você vê aí que pode ocorrer, que você gostaria que ocorresse, tá? Se eu fosse você, só comia danoninho, né? Então, aqui, observe que há a condicional, justamente para gerar a relação hipotética, né? Se, saiu aqui, ó. Se eu fosse você, tá bom? E o modo imperativo, que é que ele expressa? Uma ordem, um pedido, uma súplica. É o verbo que dá o comando ligado
a essa questão de ordenar, não é? De orientar, pode ser também. Mãe, me dá danoninho, não é? Então, me dá danoninho. Olha aí a colocação pronominal informal, né? Então, nessa construção, o verbo está fazendo um sentido de pedido, não é? Então, nesse caso, o modo imperativo está agindo. E os tempos verbais? Os tempos verbais, eles vão se ligar, eles vão se conectar de acordo com cada modo, não é? E eles podem se dividir, gente, em tempos simples e compostos. Normalmente, nós nos conectamos mais com os tempos simples, certo? Mas é sempre bom você saber que existe aí o tempo simples e o tempo composto. O que é que seria o tempo composto, Kelly? Seria justamente quando nós temos dois verbos, tá? Ou seja, uma locução verbal que seria formada, não é? Pela presença do verbo ter ou haver. Então, você teria aí, traz para cá o verbo ter, ou pode ser o verbo haver, mais um outro verbo que vai aparecer conjugado no que a gente chama de particípio, tá? Tenho cantado, tinha cantado. Estão vendo? Então, isso aí, terei cantado, teria cantado. Então, essa estruturazinha, presta bem atenção. Ter ou haver, mais um verbo no particípio, vai formar a estrutura de um tempo composto, ok? Porém, fique de olho, fique atento aos tempos simples. Então, aqui, quando a gente pega aí para você, por exemplo, o pretérito imperfeito, né? O presente, o pretérito perfeito, que você pode dizer simples ou só chamar de pretérito perfeito, porque nós vamos focar nos tempos simples, tá bom? Então, no indicativo, você vai ter o presente, o pretérito dividido em imperfeito, perfeito e mais que perfeito, certo? Imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Em um outro momento, estudaremos as diferenças de cada um deles e o futuro, que poderá se dividir em futuro do presente e futuro do pretérito, ok? Então, essas são as divisões dos tempos verbais do modo indicativo. Mas o modo subjuntivo também tem lá as suas divisões. Nós temos o presente, o pretérito e o futuro, e da mesma maneira, né, nós temos também tempos compostos. Porém, como eu disse a vocês, nós vamos nos preocupar mais com os tempos simples. Logo, nós vamos nos preocupar com o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito, porque é um tempo simples. Vejam que esses dois aqui, só aparecem na forma de tempo composto, certo? No modo subjuntivo, eles só aparecem como tempo composto, ok? Olha aqui a locução, tá vendo? Então, já fica atento. Então, pra gente, já que nós vamos focar nos tempos simples, presente, pretérito imperfeito e o futuro. E o futuro do subjuntivo também no tempo simples. Kelly, e por que aparece esse que, esse se e esse quando? É porque essas partículazinhas, na verdade, essas conjunções, vão nos ajudar a conjugar os tempos, os tempos verbais, certo? Então, eles são suportes, na verdade, pra gente, ok? E flexão de voz. As vozes verbais, elas se dividem em 3. Será que vocês lembram? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que é que faz a mudança entre elas? Eu digo que o verbo está na voz ativa quando o meu sujeito pratica a ação, gente. Então, o sujeito praticando a ação,
eu tenho a voz ativa. Os funcionários planejaram a greve. Você sempre destaca o verbo e procura o sujeito. Quem planejou a greve, não é? Os funcionários. Veja o elemento que faz a concordância em número e pessoa com verbo. É assim que a gente acha o sujeito. Então, o sujeito aqui será os funcionários. E esse sujeito foi ele quem planejou a greve. É um sujeito ativo, tá? Ele pratica a ação. Então, neste caso, nós temos a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação, ok? E a voz passiva? A voz passiva, meus amores, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter, não é? O sujeito sofrendo a ação. Então, ele não pratica, ele sofre. Nesse caso, é sempre importante você observar a passagem da ativa para a passiva. Como é que isso ocorre? Vamos ver? Olha só. Na voz ativa, que nós acabamos de ver, você tem o seguinte, está lá o verbo. E essa transformação ocorre mediante a presença de um verbo transitivo direto, ok? Ou seja, eu teria, não é, aí um verbo que pede um objeto, um complemento sem preposição. Os funcionários é o sujeito e eles planejaram o quê? Eles planejaram a greve. A greve é o meu objeto direto. E aí, o que é que você aplica? Presta atenção. O objeto direto, gente, da voz ativa, ele vai ser, na verdade, transformado na passiva para o sujeito paciente, tá? Então, o objeto direto, ele vai virar o sujeito paciente, aquele que sofre a ação. Enquanto o sujeito da voz ativa, ele, na verdade, vai virar na passiva o agente da passiva. Aquele que pratica a ação, embora não seja mais o sujeito. É só você fazer o cruzamento, tá? Então, a greve, veja aí, virou o meu sujeito, certo? Da voz passiva. O sujeito paciente, que eu falei para vocês. E pelos funcionários, observaram aí? Ele está agindo, os funcionários continuam praticando a ação. Vai ser o agente da passiva. Agora, todos estão vendo também que ocorreu o seguinte. O verbo passou a ter uma outra estrutura. Apresentou aí agora o que? Uma locução verbal, tá? Foi planejada. Você pegou o verbo que estava lá em cima no pretérito perfeito e trouxe para a locução verbal. Essa locução verbal que normalmente é composta pelo verbo ser ou o verbo estar, ok? Usamos mais o ser associado ao particípio do verbo que estava aqui, ó. No caso do verbo planejar. Esse verbo vai para o particípio. Para quem não lembra, o particípio é aquela forma do verbo que termina em DO, tá? Então, nesse caso aqui, ó, foi planejada, não é? A gente tem, vou escrever novamente, o verbo ser, que ficou conjugado no mesmo tempo verbal aqui, ó. Aqui não estava no pretérito perfeito? Tá? Então, logo, aqui ele também vai ficar no pretérito perfeito. E o planejada, que é o verbo que está na voz ativa, ele fica no particípio. Kelly, como é que eu vou distinguir aquele tempo composto que você mostrou dessa estrutura aqui de voz passiva? Porque os dois têm particípio. É pelo verbo auxiliar. O verbo auxiliar é esse primeiro da locução, tá, gente? Em toda locução verbal, o primeiro verbo, ele é sempre chamado de verbo auxiliar. E o segundo verbo é chamado de verbo principal, tá? Então, no caso
da voz passiva, o verbo principal fica no particípio, assim como lá no tempo composto, que estava anteriormente ali, quando eu mostrei para vocês tempos simples e compostos. Só que o verbo auxiliar é que muda. No tempo composto, o verbo é o ter ou haver, para eu conjugar o verbo do tempo composto. E aqui na voz passiva, a gente trabalha com o ser, primordialmente, ou pode ocorrer também o verbo estar, tá bom? Então, você já percebe a diferença aí pela estrutura, beleza? Porém, essa voz que vocês estão vendo aqui, que a gente acabou de mostrar, é a passiva analítica, aquela que tem a estrutura completa. Ou seja, tem o sujeito, o verbo no formato de locução e tem o agente da passiva. Tem os 3 elementos, está tudo completinho. Sujeito, paciente, a locução, verbal, que representa aí a voz passiva, e o agente da passiva, certo? E a voz passiva sintética, Kelly? A voz passiva sintética, meus amores, ela vai sintetizar, Ela vai resumir, ela vai enxugar. Quem é que desaparece? Sempre nós vamos reduzir, retirar o agente da passiva. Esse é o elemento que a gente corta. Então, observem aqui a frase, ó. Planejou-se a greve. A greve foi planejada. Se você fosse transportar para a voz passiva analítica, a greve foi planejada. Você só não tem como dizer por quem, porque a gente enxuga, a gente retira, entendeu? Então, aqui, eu continuo com o meu verbo, no pretérito perfeito, ele volta para a forma simples, planejou, mais a partícula se, que aparece justamente para subtrair o agente da passiva, e o sujeito. Amados, preste atenção. O sujeito sempre vai estar ao lado do verbo, tá? Toda voz passiva tem que ter sujeito na oração. E esse verbo faz a concordância com esse sujeito. Logo, se eu tivesse aí as greves, ficaria planejaram-se as greves, tá? Então, não esquece isso. Toda vez que eu tiver voz passiva, você tem essa estrutura. Um verbo VTD, tá? E se for passiva sintética, mais a partícula se. Um verbo VTD mais se formará a passiva sintética. Beleza? Show de bola! E para fecharmos esse primeiro encontro da gente com os verbos, a voz reflexiva. Como é que se dá a voz reflexiva, Kelly? Gente, reflexivo por quê? Porque o sujeito pratica, mas sofre. É como se houvesse justamente essa reflexão. Ele vai praticar e vai recair sobre ele. Os funcionários se feriram, certo? Faltou um na, ok? Na manifestação. Vejam, quando eu digo se feriram, eles praticaram e eles sofreram. Entenderam? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma voz reflexiva. Seria a mesma coisa de eu falar assim, ó. Cortei-me com a tesoura. Beleza? Veja, quem é o sujeito? Tá aqui implícito, oculto, eu. Eu cortei, eu fiz a ação. E eu cortei quem? A mim mesma. Então, nesse caso, eu tenho justamente a ideia do reflexivo, do praticar e do sofrer. Bem, gente, espero que tenham entendido bem direitinho essa primeira aula, essa primeira parte de verbos. Mas não acabou. Verbo é um assunto grande e será dividido em 3 blocos. Um beijo e até a próxima. Valeu!